Olá, meu nome é Leonardo e apresentarei o trabalho de conclusão de curso sobre o uso de VANTs para o controle urbano. O controle do crescimento dos centros urbanos tem se mostrado cada vez mais importante nas cidades. O crescimento urbano demanda de controle de seu desenvolvimento conforme o zoneamento em que está inscrito, desde moradias populares, condomínios residenciais até grandes empreendimentos industriais. A criação de cartas para fins de controle urbano e cadastrais, através das tecnologias tradicionais, são de alto custo e ficam ultrapassados em curtos períodos, mas com a implantação e o uso de drones para a elaboração de plantas cartográficas, podemos ter atualizações em curtos períodos, trazendo maior controle urbano, assim como a real evolução das áreas urbanas. Os VANTs podem ser aplicados em diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, agronomia, geociências, biologia, silvicultura, entre outras, e possuem seu foco e objetivo no estudo da observação e análise da vegetação e, assim como no tema desse trabalho, no controle urbano. O Brasil possui 5.565 municípios, segundo dados do IBGE de 2010. Entre eles, apenas 225 possuem população acima de 100 mil habitantes. Em razão dos custos elevados dos serviços de levantamento fotoaltimétricos, poucos municípios podem contar com o acompanhamento e planejamento adequado de sua dinâmica ocupacional. O nome VANT, ou Veículo Aéreo Não Tripulado, é uma nomenclatura genérica para identificar aeronaves que podem ter várias dimensões e características distintas, porém que são capazes de voar sem tripulação. Falando sobre os tipos de VANTs, temos o VANT quadricóptero multirotor, que apresenta o formato de X, com propulsão feita através de motores elétricos nas pontas de seus braços. Entre as vantagens de um VANT quadricóptero estão a facilidade na pilotagem, onde aeronaves com multirotores são mais fáceis de pilotar, seja em voos manuais ou autônomos. Esse tipo de aeronave pode realizar decolagens e aterrissagens verticais, e também exigem menos espaço para decolar e pousar. Tem grande flexibilidade de manobra, podendo pairar imóvel no meio do ar. Seu menor custo, onde os veículos de asas rotativas dominam o mercado de VANTs com preços competitivos, podendo encontrar um quadricóptero profissional no valor entre 5 e 12 mil reais. Sua maior capacidade de carga útil, pois os VANTs quadricópteros geralmente suportam mais peso devido ao seu design. São mais compactos, aeronaves com multirotores não exigem grandes áreas de superfície e não têm envergadura como os VANTs de asa fixa. Eles são projetados para dobrar e caber em caixas menores, tornando-se mais fáceis de transportar. Falando agora de suas desvantagens, esses possuem menor área mapeada, pois uma limitação dos VANTs multirotores é a área mapeada em uma única bateria. A maioria dos VANTs multirotores podem voar cerca de 20 minutos úteis em condições climáticas ideais. Para superar essa limitação, há necessidade de 11 baterias adicionais, que chegam a custar um quarto do valor do equipamento. Possuem uma menor estabilidade, onde a aerodinâmica de um VANT multirotor o deixa mais vulnerável aos ventos fortes. Temos também os VANTs de asa fixa, caracterizando por usar um projeto mais tradicional de aeronave, semelhante a um avião. Em geral, são construídos com um corpo central, que tem duas asas com propulsão de apenas uma hélice. Entre suas vantagens estão a maior área mapeada, onde os VANTs de asa fixa podem cobrir áreas maiores, em comparação com os VANTs de multirotor, em um único voo e uma única carga de bateria, sendo mais produtíveis para mapear áreas muito grandes. Uma maior estabilidade, pois o projeto de VANTs de asa fixa proporciona maior estabilidade em ventos fortes quando comparados ao VANTs de asa rotativa, oferecendo uma alternativa para voar em regiões onde ventos fortes são esperados ou frequentes. Entre suas desvantagens estão uma necessidade de área de decolagem e pouso, um maior custo de compra e uma dificuldade na pilotagem, tanto para humanos quanto pilotos autônomos, além de serem menos compactos por conta de sua envergadura de asa. Sobre a legislação de VANTs no Brasil, toda aeronave não tripulada deve ser cadastrada no Sistema Nacional de Aeronaves Não Tripuladas. Todos os pilotos remotos que atuem em operação acima de 400 pés ou 120 metros do nível do solo devem possuir licença e habilitação emitida ou validada pela ANAC.
É proibido voar nas proximidades de aeroportos, incluindo zonas de aproximação e decolagem de aeródromos. No estudo de caso, a área escolhida para estudo faz parte do loteamento dos IPs 3, Bairro dos Portais, cidade de Cajamar, no distrito do Polvilho. Conforme a lei aprovada no ano de 2008, as quadras escolhidas para esse estudo totalizam 312 lotes, área estimada de 360 mil metros quadrados. Em dezembro de 2009, o local onde esses lotes estão localizados tiveram o zoneamento modificado, através da Lei Complementar número 179, de 18 de dezembro de 2019. Com as alterações do plano diretor, a área de estudo está atualmente inscrita em uma zona mista urbana, cujas diretrizes de uso e ocupação do solo também foram atualizadas pela Lei Complementar 182 de 2019, que discrimina o parcelamento, uso e ocupação do solo. Para a execução dos trabalhos foram programadas as seguintes etapas: o planejamento de voo autorizado, visitas técnicas com intermitência entre os voos de pelo menos 30 dias, sempre seguindo o mesmo perímetro e altitude de captura das imagens. Determinação de pontos de controle para a melhoria da acurácia, realização dos voos e verificação de qualidade das fotos capturadas. Análise das imagens após o processamento e a comparação dos mapas e ortofotos geradas sem ponto de controle e com ponto de controle. No plano de voo foi determinada uma altura de 110 metros, considerando o ponto médio de altura do loteamento, que tem uma grande diferença entre a parte mais alta e a mais baixa. A velocidade de voo foi estabelecida em 10 metros por segundo, com ângulo de direção napoleonal de menos 180 graus. Foi prevista a captura de 455 imagens georreferenciadas, então determinado um polígono maior do que a área de interesse com o intuito de evitar possíveis distorções na geração da ortofoto. No primeiro voo não foram usados pontos de controle de solo no processamento das imagens com correção RTK. Contudo, para a comparação dos resultados obtidos em um dos levantamentos, julgou-se necessária a marcação dos pontos de controle onde serão escolhidas as coordenadas RTK-GNSS, pontos esses que serão usados em todos os levantamentos. Sendo assim, foram escolhidos pontos sem construções e as marcações foram feitas entre a sarjeta e o asfalto, onde foi fixado um pino metálico, evitando assim sua perda caso haja aprovação e execução de um projeto onde ocorra rebaixamento da via. As condições meteorológicas eram muito favoráveis no dia do voo e houve êxito na captura das imagens aéreas para a produção dos produtos esperados com o levantamento, tais como ortofotos Planetimeter na escala 1:100, nuvem de pontos para a geração dos MDT e MDI, além da nuvem densa de pontos, para cálculos de volumes e visualização de modelagem 3D da área, esses de suma importância para a geração das curvas de nível da área de estudo. Foram previstas no plano de voo 455 imagens capturadas para o processamento. Contudo, para o alinhamento ideal das imagens, foram aproveitadas apenas 432. Ou seja, fotos que foram alinhadas via processamento digital, gerando na primeira etapa do processamento um total de 1.255.628 pontos. O modo de processamento foi o de maior acurácia possível, onde foi determinado como chave de controle 120.000 pontos. O tempo de processamento dessa etapa foi de 37 minutos e 53 segundos, sendo que foram alocados 4.76 GB de memória dedicada da placa de vídeo. A segunda etapa do processamento é o mapa de profundidade, onde será possível visualizar a diferença de relevo do terreno, assim como a identificação das edificações e vegetação. Essa parte do processamento é mais demorada e requer mais do equipamento, o que demorou 2 horas e 39 minutos de processamento, gerando o mapa de profundidade e a Dense Cloud. Todos os pontos planimétricos gerados no trabalho usam como georreferência o sistema Cirrus Datum. Considerando os resultados obtidos, pode-se afirmar que houve êxito nos levantamentos. Os produtos gerados foram estudados e foi possível identificar vários problemas nos lotes levantados, tais como as construções irregulares, fora das diretrizes municipais, lotes com estulhos, sem calçada e muros, além de possíveis pontos de proliferação do mosquito Aedes aegypti e escorpiões. Tais observações são de grande valia para a municipalidade,
dando a esta condições e apontamentos para a tomada de medidas de controle e desenvolvimento urbano.